Bom dia, pessoal. Aqui é o Júnior da Colecione.com. Então, a gente está fazendo vídeo agora de manhã, então bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre... a gente sempre bate na mesma tecla, né? Mais uma vez, a gente está vendo que tem muita gente ainda acreditando no conto de fadas aí que vocês vão conseguir vender moedas de aço inox circulante, nessas moedas comuns. É até possível vender esse tipo de moeda desde que elas estejam no estado de conservação flor de cunho, né? Vocês vão ter uma valorização sempre em alguma moeda quando ela estiver atrelada ao estado de conservação. O valor sempre vai estar atrelado ao estado de conservação. Não adianta você pegar uma moeda que circulou e achar que essa moeda vai ter um valor alto, porque não vai ter. Ela só vai ter valor alto quando ela for uma determinada data e essa determinada data ela tiver flor de cunho. Ou seja, moeda de 1 centavo, de 94, 95, 96 e por aí vai, de aço. Difícil é você pegar essa moeda flor de cunho. Ela normal, MBC circulada, ela é um valor razoável. Ela é próximo do seu valor de face, né? E aí você pega a moeda de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos. É tudo mais ou menos isso, tá? Agora, você pegar uma moedinha dessa, flor de cunho, aí ela já tem um valor diferenciado. Aí você vai seguir o catálogo, né? A referência é sempre o valor de catálogo. E em alguns casos o valor de catálogo ele está diferenciado, então a gente vai observar o valor de mercado. Então, para isso, não é uma coisa tão simplória, você tem que estar no meio, você tem que estar sempre atento às coisas, né, para poder saber exatamente quanto que cada peça vale, porque o mercado é cíclico, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Há um tempo atrás eu estava vendo sachê de bandeira sendo vendido a 9 mil, hoje já está 7 mil, 7.500, eu já vi gente vendendo aí a 7.500 até 7 mil, né? Então o mercado é cíclico. Qual é o tipo de investimento que a pessoa deve fazer, que eu falo que a pessoa nunca vai perder dinheiro? É prata e ouro. Moedas de prata e moedas de ouro, tá? Porque é um mercado mundial, internacional, e são commodities. Prata é commodities, ouro é commodities. Então é um mercado que você nunca vai ter nenhum tipo de surpresa, né? Vai sempre oscilar, mas nunca vai oscilar muito. Então se você sempre comprar a longo prazo, você nunca vai perder, né? Para quem quer investir a longo prazo. Moedas de real, como eu falei, ela é a porta de entrada do colecionador no mundo do colecionismo, porque ela é a moeda mais próxima de você conseguir. Ou seja, todo mundo tem em casa um cofre. Então, se eu quiser colecionar moedas do real, eu vou lá no meu cofre, abro o meu cofre e começo a retirar as moedas que têm o seu valor de face e começo a colocar no meu álbum. Algumas moedas do real, não são todas, elas são mais difíceis de você arrumar. Não é que seja, nem digo difíceis, elas são mais caras, porque você vai ter que comprar. Ou seja, se você quiser uma 10 FAO, tem gente vendendo. Se você quiser uma 25 FAO, tem gente vendendo. Se você quiser uma bandeira, tem gente vendendo. Se você quiser um Direitos Humanos, MBC, soberbo, flor de cunho, tem gente vendendo. Se você quiser um JK, um BC, 40 anos, ou um JK, flor de cunho, tem gente vendendo. Então, não é difícil, é uma peça cara, tá? Então, a gente tem que ter isso na cabeça. Então, quando você começa com a porta de entrada, que é a moeda do real, sendo meio fora de, vamos dizer assim, meio na contramão do mundo, né? Porque você não compra, por exemplo, uma coleção de cent de dólar ou 5 cent, dime, quarter dólar,
por valores muito acima do valor facial. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você vai pegar lá no banco, né, os tubinhos ou as moedas de dólar, ou até mesmo circulando pelo valor facial, se for circulando, e se você for trocar aquilo no banco, você vai pagar um pequeno ágio naquilo, né? Não é coisa absurda. Você vai pagar um ágio, às vezes, de 50%, ou às vezes até 100%. Você vai pagar 50 centavos numa moeda de 25, mas flor de cunho. No Brasil, ficou meio complicado, porque a moeda nem lançou ainda, os caras já estão vendendo. Né? Igual, por exemplo, a moeda de 2021. A moeda de 2021 de R$ 1 tem gente pedindo R$ 40 numa moeda que vai circular no meio da rua ainda, né? Tanto é que eu nem comprei, porque eu achei abusivo, né? Então tem muita gente utilizando dos seus cargos públicos para poder separar esse tipo de moeda, vender para alguns tipos de pessoas específicas e aferir lucros utilizando do seu cargo público, que é crime. Então, se vocês sabem de alguém, denuncie, né? Porque isso é contravenção, isso é ilegal. Né? Tem as sindicâncias, tem as ouvidorias das empresas, do Banco Central, da Casa da Moeda. Não deixe de denunciar, denuncie, tá? E a moeda de 2021 não saiu ainda para circulação, por quê? Porque a moeda, quando ela entra no Banco Central, ela entra como dinheiro, mas ela também é um produto. E a contabilidade ela tem uma regrinha que diz o que entra primeiro sai primeiro. Então, se eu tenho no cofre estoque de 2019, 2020, eu jamais vou tirar a moeda de 2021 antes de eu eliminar de 2019, antes de eu eliminar de 2020, entendeu? Então, funciona mais ou menos assim. Claro, algumas pessoas podem conseguir? Pode, porque em determinado banco central de determinado estado pode já ter acabado as moedas dos anos anteriores, como 2019, 2020, que é o que está sendo circulando, e aí estão liberando as de 2021. Mas a grande maioria são pessoas que trabalham nessas empresas e que facilitam para algumas pessoas poder estar retirando. Né? Como eu falei, aqui no Banco Central de Brasília teve caso de funcionários aqui do banco que estavam vendendo produtos até no Mercado Livre. E assim, houve denúncia, não sei quem foi que fez, mas houve denúncia, tá? E parece que teve algum desenrolar lá, a pessoa foi afastada, não sei. Mas assim, a gente que está no ramo de moedas, nós somos profissionais, né? Então a gente tem meios de conseguir, não assim, a gente vai igual todo mundo vai no banco, vai naquela fila de troca de moedas para troco, perde um dia de uma tarde para poder fazer isso e vai lá e pega. E tem gente que tem facilitação, né? Com conivência dos próprios funcionários. Então, esse funcionário afere um valor da pessoa, de terceiros, em benefício próprio, utilizando o cargo público. Então a gente está falando aqui de corrupção, né? Então, assim, a gente não pode achar isso normal. A gente quer um Brasil melhor e a gente é conivente, às vezes, com determinadas coisas. Então, se você sabe de algum caso assim, se você tem provas, liga para a ouvidoria mesmo do banco, né? Ver quem é que está utilizando de algum tipo de artimanha para poder aferir lucro, utilizando-se de associações, se utilizando de nomes de alguma empresa ligada sem fins lucrativos, mas essa pessoa está lá aferindo algum tipo de lucro, né? Porque a gente vê muita coisa, muito disso nas associações. Inclusive, a gente vê hoje que a maioria dos presidentes e diretores das associações numismáticas são comerciantes, né? Então isso também é algo que foge, vamos dizer assim, é um conflito de interesses. E isso é uma coisa no serviço público, por exemplo, que se bate muito na tecla. Eu não posso ocupar um cargo que esse cargo de alguma forma me traga algum tipo de benefício. Ou seja, as associações de colecionadores, elas deveriam ser única e exclusivamente formadas, a sua diretoria, por colecionadores que não praticam nenhum tipo de comércio, porque seria algo idôneo. Agora, quando você tem nas associações pessoas que se utilizam do seu cargo e assim sempre chega coleções para vender e essas pessoas se utilizam dessa influência que ela tem para poder aparecer mais na mídia, para poder estar chamando pessoas para a empresa particular dele, utilizando-se desse cargo que ela tem nas associações. Então,
Isso é um conflito de interesse. Isso a gente chama de antiético. Eu já fui da Associação Filatélica Numismática, um dos organizadores dos eventos. Eu organizei vários bons eventos aqui em Brasília e nunca na minha vida, por mais que eu tivesse sido convidado, eu nunca fiz parte da diretoria de forma alguma, nem como membro, nem como nada. Eu simplesmente me dedicava a fazer o evento como um associado, tá? Eu não tinha influência sobre nenhuma diretriz da associação, não dava pitaco em nada, e simplesmente eu fazia orçamentos, levava para o pessoal da associação e eles lá validavam aquilo ali. Ou seja, eu nunca utilizei da minha influência para fazer parte de uma diretoria e para usar a FNB para eu aferir lucros, né, como muita gente fez, né, ou faz em outras associações. Então, isso chama-se conflito de interesses. Se as pessoas querem se juntar, os comerciantes querem se juntar para fazer algo nesse tipo, tinha que criar uma associação específica, igual existe na filatelia. Existe uma associação no pessoal de selos, que é uma associação de comerciantes. Então, como é que funciona ali? Você tem uma carteirinha que você compra selos dos associados com desconto, porque é um acordo lá, você entrou, você já faz esse tipo de coisa, ou seja, qualquer comerciante que vai fazer negócio com o outro, já se for da associação, da federação, né, da selos de filatelia, você já tem 20% de desconto. Então, quando você entra, você já está ciente de que se você vender para algum colega lá de dentro, você tem essa margem de 20%. Você tem uma carteirinha internacional que você tem alguns benefícios também fora. Então, isso é uma coisa voltada para o comércio. Mas as associações e as federações e as sociedades, elas deveriam ser única e exclusivamente voltadas para o colecionador, né? Tanto é que hoje a gente vê essa banalização da numismática, essa coisa crescente que a gente vê, porque as associações elas não cuidam dos seus associados para poder informar seus associados, para poder instruir os seus associados, para poder fazer o trabalho, porque as pessoas chegam nas lojas querendo fazer avaliação. E quem tem que dar esse suporte ao colecionador são as associações idôneas, ou seja, associações que não tenham pessoas ligadas ao comércio para poder avaliar aquele negócio de uma forma como um avaliador, porque a gente fala o seguinte: quem avalia não vende, quem vende não avalia. Porque há conflitos de interesse. Então, quando a pessoa chega na minha loja, aí eu quero avaliar. Aí eu falo, eu cobro para poder fazer a avaliação, porque eu vou fazer uma avaliação técnica. Ah, não, eu quero vender. Se você quer vender é diferente, eu faço uma proposta. É diferente de avaliação, porque a proposta eu faço porque eu tenho que ter a minha margem de lucro. Então eu deixo bem claro para a pessoa, tá? Eu falo, pago tanto. Você aceita? Não é uma avaliação, é o que eu posso pagar nesse momento, nesse lote, pela minha experiência. Agora, avaliação não, avaliação eu tenho que falar o valor cheio de mercado. A pessoa sabendo o valor cheio de mercado, aí ela define se ela quer vender por 30%, 40%, 50%, 60% de desconto, aí vai dela. Tá? Agora, eu como comerciante, eu tenho uma margem que eu posso pagar. Posso pagar a primeira coluna, um exemplo, pago a primeira coluna das moedas de prata. Pronto. Então, não é avaliação, é uma proposta, a pessoa aceita se quiser. Por quê? Porque a avaliação ela tem que ser feita de uma forma criteriosa. Você tem que olhar o estado de conservação da moeda, você vai ter que relacionar cada moeda que está ali naquele pacote, porque vai ter datas, vai ter reverso, vai ter algum tipo de defeito. Então a avaliação é algo técnico, é algo que você não faz em 5 minutos. Você vai fazer uma avaliação de 200 moedas e você vai levar uns 2 dias para fazer. Se você for fazer uma avaliação mesmo. Agora, se você for dar preço, quanto você quer pagar, que é a maioria que as pessoas fazem, aí é diferente. Entendeu? Então, assim, tem diferenças nas coisas. E outra coisa, as associações também deveriam fazer vídeos instruindo seus usuários, para não acreditar em todo mundo que fala que moedas de aço do real são valiosíssimas, que DH é uma moeda rara. Assim, a gente tem que saber avaliar uma coisa rara, uma coisa escassa, uma coisa difícil e uma coisa
cara, uma coisa que tem um valor de mercado naquele momento caro. Então funciona mais ou menos assim, tá? Então assim, nossos vídeos ele tenta ser o mais próximo da realidade possível. A gente não quer desmerecer nenhum tipo de vendedor, nenhum tipo de colecionador, a gente não quer desmerecer ninguém. A gente só quer deixar claro que qualquer coisa que você faça na vida, você tem que se instruir, tá? Não adianta você pegar um vídeo e você achar que aquele cara daquele vídeo falou uma verdade absoluta. Igual eu vejo aí, mas essa moeda vale 200 mil reais, vale 1 milhão de reais, igual eu vi uma moeda de R$ 1. Eu fiz um vídeo sim, que eu falei que uma moeda valia 50, 60 mil, e eu pago aquele valor que está ali, eu pago de verdade, porque eu sei que aquela moeda em específico é uma moeda difícil. Aquela moeda, não são todas as moedas. O que está se fazendo é se inventar variantes, se inventar uma série de coisas. E essas moedas com defeito, muitas moedas estão sendo forjadas, né? Estão sendo falsificadas para poder iludir os colecionadores. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Porque a numismática é um investimento. E tem picareta em todos os mercados, tem estelionatários em todos os mercados, tem falsos profissionais em todos os mercados. Então, quando você vai comprar uma moeda flor de cunho, você tem que saber, quem está comprando tem que saber identificar também a moeda flor de cunho, né? Então a gente tem que entender, moeda flor de cunho, ela tem 10 graus, 10 variações. Então eu tenho que saber que a moeda flor de cunho ela pode ser um MS60 até um MS70. Mas eu sei identificar isso. Eu sei que aqui é um AU58, eu sei que aqui é um VF, entendeu? Então você tem que saber, o mínimo é você estudar a escala Sheldon para você poder saber identificar qual tipo de moeda que você está adquirindo, certo? Ou simplesmente compra embasado na foto, porque aí você não tem erro. Você está vendo a foto em boa resolução. Então, se a moeda te agradou, se a moeda está do seu agrado, independente do estado de conservação que a pessoa fale, você vai pelo visual. Se o visual te agradou, compre a moeda. Agora, não compre a moeda sem saber o que é um flor de cunho, porque o cara falou que é flor de cunho e a moeda às vezes é uma soberba limpa, ou às vezes um MBC que o cara dá um polimento, que eu vi aí esses dias agora, o cara vendendo uma moeda de níquel limpa, não botou estado de conservação, né? Algumas pessoas atribuíram aquilo como flor de cunho, erroneamente, porque não conhece, era uma moeda limpa, com algum processo abrasivo ainda, porque ela estava com brilho meio arranhado, né? Então, assim, então essas coisas a gente tem que ter. E como é que a gente treina isso? A gente treina olhando as nossas próprias moedas. Pega a sua moeda, senta na cadeira, abre o catálogo e tenta descrever o que é que você está vendo. Ah, a moeda tem um defeito na orla, aqui as letras estão lisas, aqui o relevo está maior. Aí você vai olhar de acordo com cada grau de classificação, você vai encaixar sua moeda ali. É assim que a gente treina, tá? Isso é treino, não existe uma luz divina que cai sobre você e você da noite para o dia passa a entender sobre numismática, não. Eu tenho 25 anos de numismática e não entendo nem 0,01%. Quando você pega profissionais nas áreas de moeda clássica, por exemplo, o cara só estuda às vezes moedas de um imperador. Ele fica a vida inteira estudando as moedas do Adriano, ou fica a vida toda estudando as moedas de Augusto, ou fica a vida toda estudando a história, as moedas de Tibério, entendeu? Ou fica estudando as moedas de um determinado período, Constantino, Constâncio, Constantinopla, entendeu? Então, assim, as pessoas que são profissionais, elas se dedicam a um nicho, porque o assunto é muito extenso. Assim, a gente tem noções. Eu tenho 25 anos de numismática profissional, mas eu coleciono desde os 10, então eu tenho 35 anos de numismática. E eu tenho noções, eu não sou especialista profundo em nenhum tipo de assunto. Por quê? Porque você tem que ter dedicação, muita dedicação para você, por exemplo, fazer um trabalho igual o Lupércio fez, das variantes dos 960. Tu acha que aquele trabalho o cara fez do dia para a noite? Ele levou a vida dele toda fazendo aquilo ali. Aí o cara acha que vai comprar aquele livro, vai ter lá a referência e o cara é especialista. Não. O cara tem que analisar patacões e patacões e patacões para poder chegar a um grau
de especialização. Não é da noite para o dia. Não existe uma luz divina, tá? Então, quem está esperando dormir e acordar numismata, sinto informar, isso nunca vai acontecer, tá? E não é porque você comprou meia dúzia de moedas que você é numismata, não. Numismata é aquele cara que quando olha para trás vê lá um catálogo de moedas, o seu álbum de moedas e 5 livros. Porque os livros é mais importante do que a coleção, no primeiro momento. Depois, aí, quando ele começa a conhecer, ele vai saber o que ele está colecionando, ele vai conseguir definir o que ele quer na coleção dele, ele vai saber exatamente o que ele está comprando, ele vai saber classificar o que ele está comprando, e ele vai saber a relevância histórica daquilo que ele está adquirindo. Claro, tem gente que coleciona qualquer coisa, aleatório, sem nenhum tipo de preocupação. E esse daí é o que corre mais risco de ser enganado, de tentar um dia vender e ver que o que ele investiu virou pó, porque não tem valor, não tem valia nenhuma, porque investiu errado. Tem um investidor que ele vai nas moedas certas, compra sempre as moedas que tem um valor diferenciado, uma coisa que está sempre em evidência. E tem o especulador, que se junta aí com outras pessoas e fomenta algum tipo de situação para poder fazer com que aquela peça suba naquele determinado momento. E tem o numismata, que é o estudioso. Às vezes ele tem uma coleção pequena, mas ele tem um conhecimento muito grande. Porque o numismata ele vai fazer o quê? Ele vai sempre buscar a moeda que ele coleciona no melhor estado de conservação. Ele vai sempre pegar uma moeda que referencia alguma coisa que ele realmente acha interessante, entendeu? Então ele tem foco, ele tem objetivo, ele tem conhecimento, então ele sempre vai fazer a coisa diferenciada. Então o que eu falo, o que diferencia um ajuntador, um colecionador, um numismata é a quantidade de informações que ele tem. E é só isso, tá? E a gente sabe também que colecionar exige capital. Então, às vezes, você vai, sem conhecimento, vai chegar nas lojas e falar, eu quero moeda tal. Pô, só que existe 2 moedas daquela. E às vezes a pessoa acha que aquela moeda vale R$10. Não, mas a moeda vale 100 mil. Né? Então, assim, também tem muito disso. Tem muita gente que se faz de besta, que fica mandando listinha para os outros com essas moedas raras para ver se pega algum trouxa e o cara vende barato. Mas tem aquelas pessoas que realmente não sabem. O cara chega lá, faz uma lista daquelas moedas mais raras do mundo, aí quando você fala o preço, ele fala, mas essa eu não coisa. Ou seja, a pessoa não tem a menor noção do que ele está colecionando, do que ele está querendo da vida, entendeu? Pessoal, eu vou ficar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Depois a gente volta com outra conversa, tá? A gente vai voltar a fazer os vídeos aí, porque assim, a vida da gente é muito corrida, e às vezes a gente negligencia um pouquinho aqui o Facebook. Mas eu vou montar aqui, igual eu falei, eu vou montar aqui em Brasília um museu, né, até do final de 2023, um museu físico, com moedas do período clássico até as moedas contemporâneas. Vou fazer também um museu virtual e vou fazer vídeos falando sobre as moedas que vão ser colocadas no museu. Então, cada moeda que for colocada no museu, eu vou fazer um videozinho aqui falando sobre ela. Então, a gente vai começar com moedas da Grécia Antiga, depois vai passar pela Macedônia, depois a Roma, depois vai passar pelo período medieval, aquele período das cruzadas, vai chegar nas moedas modernas e depois vai chegar nas moedas contemporâneas, que eu vou falar mais das moedas comemorativas, as moedas que são utilizadas como registro de algum acontecimento histórico, né? Então, geralmente as comemorativas, elas têm essa função, né, de registrar algum momento histórico. Então vai ser uma coisa bem legal, mas uma coisa que vai ser feita muito, muito devagar. Mas acompanhe o nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha, deixe o seu like, isso é muito importante para a gente. A gente precisa fazer um canal em que as pessoas que estejam no canal estejam dispostas a aprender e não só a saber valor. Né? Então eu conto com vocês, para que vocês dê força ao canal. Né? Então o canal que fale sobre coisas inteligentes e que vocês dê dicas também, não apenas sobre valores, tá? Eu reforço aqui, informações sobre as moedas, né? O interessante do nosso canal é isso, a gente fala sobre as moedas, sobre como as moedas foram feitas, por que foram feitas, por que uma moeda é rara, outra moeda não é, por que uma moeda vale muito, outra vale pouco, entendeu? Então a gente conta com você, você é a pessoa principal do nosso canal.
Então, deixa o seu joinha, deixa o seu like e ajude a gente a crescer. A gente quer chegar nos 100 mil inscritos, mas quer chegar nos 100 mil inscritos conscientes, pessoas que estão aqui para aprender alguma coisa e não simplesmente para ver valor, né? Então a gente conta com você que quer aprender e quer ser um numismata, tá certo? Obrigado e mais uma vez, bom dia e agradeço a todos os nossos mais de 60 mil inscritos, que vocês são 10. Até mais e até o próximo vídeo.